Finalmente chegou a hora da gente discutir aquela série da Marvel que ninguém pediu. Prazer, eu sou o Luca Leal, você está no meu canal e vamos conversar sobre Echo. Maya é uma jovem surda descendente dos povos originários que foi criada com o rei do crime. E por conta disso, ela se envolveu em um mundo um tanto quanto obscuro. No entanto, após os eventos da série do Gavião Arqueiro, ela decidiu se emancipar e volta à sua cidade natal em busca de respostas e uma saída. Lançada no comecinho de 2024, Echo é a mais nova série do universo cinematográfico da Marvel. No entanto, dessa vez de uma forma um tanto diferente. Afinal, essa é a primeira produção do selo Marvel Spotlight, que digamos que é uma categoria, uma divisão do estúdio para produções mais independentes e que podem ter uma classificação indicativa mais alta. Por exemplo, o Echo recebeu uma censura de 16 anos aqui no Brasil. E eu cito esse ponto principalmente porque esse foi um dos pilares da divulgação e dos debates em cima de Echo. Muita gente discutiu a necessidade dessa produção, afinal uma personagem de escalão C ou D do estúdio. Nos quadrinhos ela nunca teve relevância, nas animações nunca teve relevância e foi dar as caras recentemente na série do Gavião Arqueiro, como mencionei na sinopse. Então logo de cara muita gente já se distanciou desse projeto, começou a falar mal da série antes mesmo de assisti-la, até que veio o primeiro trailer e muita gente se surpreendeu positivamente. E aí um hype até foi criado, moderado, mas foi criado, ele existiu. E agora com a estreia, finalmente eu posso dizer pra vocês que Echo é uma série interessante. É uma boa série que vai conseguir te imergir ali nos seus 5 episódios bem rapidinhos e te entreter. Mas não vai esperando algo incrível, apoteótico, muito menos profundo. É uma produção da Marvel. E eu não tô falando isso querendo menosprezar ou coisa do tipo. Eu tô te dando uma referência, um parâmetro. Mesmo sendo uma peça um tanto quanto deslocada do MCU, ainda assim ela tá presa dentro de determinadas amarras e conexões. Inclusive o primeiro episódio da série, que é o mais longo, dedica cerca de 30 minutos para recapitular a história dessa personagem e tentar de alguma forma não criar uma dependência da série do Gavião Arqueiro para quem for assistir essa aqui. Eu acho até eficiente, funciona, mas para um desavisado pode vir a assustar algumas participações que acabam ocorrendo. Lá de fato adentrar na série, nos seus prós, nos seus contras e discutir algumas de suas temáticas e alguns de seus personagens. Começando pelo que talvez seja o principal triunfo da produção, a criação de determinado vínculo e simpatia do público, pelo menos foi o meu caso, com a nossa protagonista. A Laqua Cox, que interpreta a nossa protagonista, a Maya, que vai vir a se tornar a Echo dentro dessa produção, tem determinado carisma, mas o que acaba por nos fisgar mesmo é como o roteiro vai estabelecendo sua conexão com a família, com o passado e principalmente com os vínculos que ela foi construindo ao longo do caminho. E não só construindo, mas desconstruindo. Afinal, essa é uma personagem que deixou muita coisa para trás, abandonou muitas pessoas, e aqui a gente vê uma espécie de resgate disso tudo. Inclusive, a série faz um resgate ainda mais profundo. Há tradições, há culturas que vêm dos antepassados de Maya, os povos originários. E junto disso ainda a gente tem algumas discussões envolvendo o empoderamento feminino. E aí você já pode imaginar, juntar povos originários, tradição, cultura com empoderamento feminino, a série vai receber um hate bem grande daquela parcela do público que vocês já conhecem e já estão
acostumados, os famosos nerdolas. Mas eu particularmente gosto de como isso aparece na narrativa, como isso é desenvolvido ao longo da narrativa, deixando a desejar um pouquinho no episódio final, no 5º episódio, que eu acho bem abaixo dos demais. O ritmo é estranho, existem algumas lacunas ali que não são preenchidas e fazem muita falta, além de uma mudança de tom em determinados aspectos que me incomoda. Mas aí a gente comenta um pouco melhor disso nos pontos negativos. E aí, saindo desse background cultural da personagem, digamos assim, outro pilar muito interessante que eu destaco como um pró da série é a sua relação com o Rei do Crime, uma espécie de figura paterna da nossa protagonista. Aqui ele é vivido por Vincent D'Onofrio, que você provavelmente conhece porque ele já participou como o Rei do Crime na série do Demolidor e na própria, já citada várias vezes aqui, série do Gavião Arqueiro. Inclusive, a partir dessa série aqui, a Marvel confirmou as séries da Netflix como canônicas no universo Marvel. Uma mudança drástica com relação a tudo que venha sendo dito anteriormente. Mas voltando para Echo de fato, gostei do destaque que a série dá para essa relação, em especial no 4º episódio, onde isso é aprofundado, elementos do passado do Rei do Crime aparecem e são muito legais, conseguem trazer camadas e profundidades que nem as melhores temporadas do Demolidor conseguiram fazer. Lá ele ficou muito preso naquela coisa da Vanessa, e aqui com a questão do pai, da mãe, cara, muito legal. E ainda mais interessante quando você percebe que essa jornada e essa volta ao passado do Wilson Fisk está ali para complementar o arco da Maya. Existe um paralelo muito interessante entre os dois. É um ciclo que, de certa forma, se fecha. Inclusive, me surpreendeu o quanto, por muitas vezes, essa série se desapega das sequências de ação para dar espaço a uma carga dramática, a um aprofundamento dos personagens, diálogos realmente extensos e que de forma nenhuma são limitados pela principal característica da nossa personagem, que é surda. E aí, já que eu falei delas, vamos tirar essa pedra do caminho. Muito se debateu sobre isso quando uma cena vazou. São boas as sequências de ação de Echo, funcionam, são bem coreografadas. Como eu disse, não é o foco central da série, não é nisso que ela se apoia. No entanto, existe uma ótima sequência no 1º episódio, inclusive um plano sequência, um fake plano sequência, mas que tá lá, que funciona, é bem coreografado, tem impacto diferente do que muitas pessoas falaram quando viram o vídeo vazado, com o som ali bem feitinho, tudo funciona melhor, além de, claro, a qualidade da imagem é melhor, tudo isso vai contribuir para a sua experiência. Mas fora esse momento em especial do 1º capítulo, existem outras sequências que são bem conduzidas. Não tão interessantes como essa primeira, mas ainda assim eficientes. Com exceção da do trem. Ali eu sinto uma falta de peso, de textura, os fundos verdes são bem precários e acabam me tirando o fator imersão. Sobre a fotografia e a direção de arte, eu acho muito interessante como elas conciliam os dois mundos a qual a Maya habita. O mundo mais urbano de Nova York e, digamos que, o mundo mais ancestral daquela cidade ali onde ela nasceu e que carrega muitos aspectos do seu passado, com muito orgulho, inclusive. Os paralelos criados são interessantes, existe uma valorização de elementos culturais como a música, danças, trajes, que eu gosto e super apoio. Foi interessante conhecer mais sobre esse povo, que inclusive ganha ali no final da série uma espécie de homenagem, um agradecimento. Mas aí, tendo falado brevemente da fotografia e da arte, eu preciso mencionar a montagem. E aí, de fato, a série me desagrada um pouco. É evidente que ela foi pensada para logo sair em todos os episódios, afinal o gancho entre cada um deles não é tão grande assim, não é tão chamativo, então você soltar tudo de uma vez acaba por facilitar. A maratona tá ali, inclusive eu assisti a série assim, acabei de ver Percy Jackson, que lançou 11 horas no Disney Plus, já emendei em Echo, terminei ali por volta de 3 da manhã, inclusive estou gravando esse vídeo 3h41, não sei se vai focar.
Tá tarde, mas faz parte. E nesse sentido, seguindo essa proposta, eu acho que funciona, é eficiente. Onde ela acaba falhando é na condução interna dos próprios episódios. Ali eu realmente não acho que existam progressões tão boas, e muitos dos episódios acabam tendo umas barriguinhas onde não precisava. E aqui com barriguinha eu não tô falando necessariamente de um momento mais arrastado ou um momento desnecessário. Muito pelo contrário, são momentos importantes, mas que por conta da forma com que a montagem imprime seu ritmo, acabam soando um pouco mais cansativo. A ação, por exemplo, em alguns momentos, poderia ser salpicada ao longo do episódio, ao invés de centralizada em um único bloco de 6 ou 7 minutos. Ela ali, diluída, poderia ser mais eficiente e reter mais a atenção. Outro ponto que ganha um destaque negativo acaba sendo algumas decisões criativas tomadas e alguns personagens coadjuvantes que não são tão bem trabalhados. A série acaba tentando apresentar ali todo um estofo para Maya, com uma família, com amigos. Em alguns momentos eles são escanteados, deixados de lado. E determinadas coisas que você achava ter muito peso parecem tão leves quanto uma pena. É o caso da relação da Maya com a Bonnie. Eu sinto que a série prepara muito isso e quando chega lá nos finalmente não entrega nem 10% do prometido. E quando eu me refiro a decisões criativas, eu tô falando muito especificamente do já citado último episódio. Como ele desliza no tom de várias coisas, principalmente no teor mais místico de todo esse mundo. Não é segredo para ninguém que a Marvel incorpora determinados aspectos culturais de determinados povos à sua mitologia, trazendo heróis antigos, como foi no caso da mitologia nórdica, na mitologia das culturas latino-americanas, ali com Namor e Talocan, ou até se a gente for falar do povo de Wakanda e toda aquela coisa do mito do deus Pantera. E aqui não é diferente. Ela traz essa pitada universo Marvel para toda a cultura e para toda a tradição dos povos originários. O que não é necessariamente uma novidade, afinal isso já apareceu na segunda temporada de What If, onde a gente teve a introdução da heroína Kahori, que é muito interessante e por sinal é um dos melhores episódios dessa série. Mas aí eu já tô me desviando demais e vou começar aqui a trabalhar os finalmente desse vídeo. Echo é o famoso caso do não pedi, mas gostei do que recebi. É uma série interessante que me entreteve, trouxe bons tópicos, temas para discussão e aprofundou os seus personagens. E criou um certo interesse, pelo menos meu, pela Echo, que era alguém que para mim soava como o exemplo máximo de indiferença. É também uma representatividade muito interessante, bem posicionada e principalmente bem inserida a esse mundo e a narrativa que a série escolheu. Inclusive me surpreendeu positivamente a condução dos diálogos e de como essa personagem iria interagir com os demais que não têm a mesma condição que ela. Mas é claro, a série também tem seus deslizes, toma decisões questionáveis, abandona determinados personagens e discussões, além de, claro, ter aquela carinha de Marvel mesmo com a violência e certa crueza. Mas agora eu quero saber a sua opinião. O que você achou de Echo? Me conta aqui nos comentários, aproveita, curte o vídeo, se inscreve no canal se é novo por aqui, ativando o sininho para receber as notificações. E é isso. Valeu, falou e fui!